Oi, pessoal, aqui é a Eduarda, sou monitora de farmacologia de vocês esse ano. E hoje a gente vai falar um pouquinho da farmacologia do sangue. Eu trouxe aqui uma visão geral da hemostasia, essas imagens são do Farmacologia Ilustrada, é um livro muito didático. E basicamente, né, a hemostasia ela é um mecanismo fisiológico que vai conter uma hemorragia após uma lesão vascular. E ela tem três etapas: a primária, a secundária e a fibrinólise, sendo a primária a formação de um tampão plaquetário. A secundária vai formar a rede de fibrina e a fibrinólise é basicamente a quebra desse coágulo após a cicatrização. E para cada etapa da hemostasia, a gente tem um medicamento que vai interferir nesse processo. Os antiagregantes plaquetários eles vão inibir a hemostasia primária. Os anticoagulantes vão inibir a formação da fibrina, né? Ou seja, a hemostasia secundária, enquanto os fibrinolíticos vão promover a degradação desse coágulo já formado. É importante vocês saberem que cada medicamento está interligado a um processo, porque fica mais fácil de entender e fica mais fácil de saber quando que a gente usa cada medicamento. Bom, um pouquinho da hemostasia primária, né? A hemostasia primária ela ocorre quando tem uma lesão no vaso e com a vasoconstrição reflexa, o colágeno subendotelial ele vai ficar exposto. Quando esse colágeno fica exposto, as plaquetas que estavam antes normais, né, dentro do vaso sanguíneo, elas vão se aderir a esse colágeno através do FVW, que é o fator de von Willebrand. Eu até sinalizei ele ali para vocês, né, são os receptores de plaquetas que vão ajudar na adesão dessa plaqueta. Quando essa plaqueta se adere, ela vai se conformar de uma forma ativa, liberando os grânulos de ADP e tromboxano. E esse ADP e esse tromboxano eles vão agir nas outras plaquetas por meio de receptores. Por exemplo, o receptor de ADP é o P2Y12. A gente vai estudar ele um pouquinho mais para frente também. E essa liberação do ADP do tromboxano vai mudar a conformação da glicoproteína 2B3A, que vai facilitar essa ligação entre uma plaqueta e outra por meio da ajuda do fibrinogênio. Então, aqui é basicamente isso. Bom, para a hemostasia secundária, a gente tem que saber duas coisas. Primeiro, que tem uma via extrínseca e uma via intrínseca, e principalmente que essas duas vias vão levar à via comum, que é basicamente a ativação do fator X, responsável pela função principal ali nessa hemostasia. Então, na via extrínseca é importante a gente saber que ela é ativada pelo fator tecidual, que já é liberado na lesão. E esse fator tecidual, junto com os fatores da via intrínseca, desculpa, vão transformar o X em a sua forma ativa, que é responsável pela conversão da protrombina em trombina. E essa trombina vai ser responsável pela conversão do fibrinogênio em fibrina, que vai basicamente tornar esse coágulo mais fixo, mais insolúvel. Por quê? Porque o fibrinogênio ele é uma molécula solúvel e a fibrina é uma molécula insolúvel. Então, basicamente, a hemostasia secundária pega o coágulo e fixa ele em algo mais firme e, bom, acho que é isso, basicamente. Agora vamos para a fibrinólise, né? Que é a terceira etapa da hemostasia, que é basicamente quando a gente já tem a quando a gente tem a degradação desse coágulo, porque tem me fugiu a palavra aqui. Quando a gente já tem a cicatrização. Pronto, veio a palavra. Após a cicatrização desse vaso, a gente vai ter a fibrinólise desse coágulo, porque ele já não é mais útil, visto que o vaso já está cicatrizado. E como que ocorre essa fibrinólise? Basicamente, ela vai ocorrer pela transformação do plasminogênio em plasmina, que é a enzima responsável pela dissolução da fibrina. E essa conversão ela vai precisar da ativação da ativação, né, feita pelo TPA, que é o ativador de plasminogênio tecidual, e vai funcionar basicamente como uma tesourinha ali, como a gente está vendo na imagem. Ela vai dissolvendo esse coágulo, né, após a cicatrização, degradando essa fibrina. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da trombose, né, que é basicamente a formação patológica de um coágulo no interior do vaso.
O que que é importante vocês saberem sobre a formação do trombo? Ele vai ocorrer quando há uma ativação desregulada de algum dos mecanismos da hemostasia. Então, vai levar à formação de coágulos dentro desses vasos. E é importante saber muito bem como é que funciona a tríade de Virchow, que é algo perguntado não só na farmacologia, como também na semiologia, a gente estuda isso. Que é basicamente três fatores que colaboram para a formação de um coágulo patológico, sendo eles a lesão endotelial, né, que a gente pode ter como exemplo a aterosclerose, que vai fazer a lesão endotelial, estase venosa ou fluxo sanguíneo normal, que é basicamente, por exemplo, quando que a gente tem uma estase venosa? Vou fazer uma viagem para Rio Grande de 8 horas, vou ficar sentada no ônibus e não vou caminhar durante esse percurso. Vai gerar uma estase venosa. E também a terceira coisa é a hipercoagulabilidade, que pode ser provocada por uso de medicamentos, como por exemplo o anticoncepcional, ele causa uma hipercoagulabilidade. E toda essa tríade, ela pode evoluir para o tromboembolismo pulmonar, para o infarto agudo do miocárdio e para o AVC isquêmico. E para cada uma dessas situações, a gente vai ter uma classe farmacológica que é mais indicada. Então, eu trouxe ali, né, novamente, as três classes farmacológicas, mas acho que eu já vou adiantar para a gente falar um pouquinho de cada uma delas mais especificamente. Bom, dos anticoagulantes parenterais, a gente vai ter como primeiro a heparina não fracionada, que ela funciona basicamente inibindo o fator XA. Ela bloqueia a conversão de protrombina em trombina, impedindo a conversão do fibrinogênio em fibrina. Como a gente viu anteriormente aqui, vou até trazer de novo para vocês, né? Ela vai então atuar na hemostasia secundária, ali no final, né? Bloqueando esse fator XA e impedindo toda a formação ali da trombina que vai converter o fibrinogênio em fibrina. Voltando, o que que é importante saber dela, então? Ela não vai dissolver um coágulo já formado, mas ela vai evitar que eles aumentem ou que novos se formem. E é importante saber que ela não é consumida na reação. Ela apenas catalisa e ela pode ser reutilizada. Então, ela tem uma ação que é um pouco imprevisível. A gente não sabe o quanto dela vai funcionar, por quanto tempo e o quanto dela vai ser reutilizado. Por isso que ela é feita somente uso hospitalar, e ela exige a monitoração da TTPA. O que que é essa TTPA? A TTPA ela mede o tempo em que o plasma leva para formar um coágulo após a adição desses reagentes ativadores. Se esse TTPA estiver muito baixo, significa que a heparina está ineficaz, ou seja, ainda há risco de trombose. Se o TTPA estiver muito alto, indica que essa anticoagulação foi excessiva e há risco de sangramentos. Em geral, a gente tenta manter ele entre 1,5 a 2,5, e esse número é importante, ele pode ser cobrado na prova. Então tenham em mente essa informação. E também saibam que a heparina não fracionada, ela é reversível com a protamina. Acho que no mais, isso é o mais importante mesmo. E aí a gente vai ter também a heparina de baixo peso molecular, que ela tem uma ação mais seletiva sobre o fator XA. Então, ela tem menor risco de trombocitopenia, inclusive isso é uma coisa muito importante da heparina anterior, né, a heparina não fracionada, que ela tem um grande risco dessa trombocitopenia. E a heparina de baixo peso molecular, ela pode ser usada em gestantes. Então, quando que você vai escolher a heparina de baixo peso molecular? Provavelmente quando você vai fazer esse uso em gestantes e também quando você não precisa, você não deseja, né, fazer esse acompanhamento da TTPA, né, esse monitoramento, porque a não fracionada, ela, desculpa, a de baixo peso molecular, ela não exige esse monitoramento. Então, ela é um pouco mais estável, digamos. E aí, como o terceiro anticoagulante, a gente tem o Fondaparinux, que ele é inibidor sintético do fator XA. Qual que é a principal diferença para esse? Ele é usado em pessoas que já fizeram um uso de heparina e tiveram a reação de trombocitopenia. Então, se a pessoa já tem esse histórico, você vai optar por esse terceiro medicamento. Eu até coloquei alguns outros usos clínicos ali. Acho que é válido vocês darem uma lida depois. Mas, enfim, vamos continuar a aula aqui.
Bom, falando um pouquinho dos anticoagulantes orais, a gente vai ter como principal representante a varfarina, né? Que ela é basicamente, ah, ela é basicamente um antagonista da vitamina K. Por quê? Porque ela inibe a enzima que regenera essa forma ativa da vitamina K, que é responsável por formar os fatores da coagulação. Então, ela vai fazer com que esses fatores de coagulação não sejam formados. Por isso, tem um risco de sangramento, ela requer um monitoramento e ela é utilizada principalmente para impedir a progressão ou a recidiva da TEV aguda ou TEP após o uso inicial de heparina. E também apresenta um risco de defeitos congênitos ao feto, então não é um medicamento que você vai usar em mulheres grávidas. Isso é bem importante saber. Em segundo lugar, a gente vai ter os inibidores diretos do fator XA, que são a rivaroxabana e a apixabana e a endoxabana. Eles têm menor necessidade de monitoramento, né? Então eles são mais previsíveis, são usados muito para fibrilação arterial, TVP e TEV também. E acho que o principal é isso, assim, saber exatamente onde cada um age. Eles agem de maneira mais direta, então eles vão lá no final, já no fator XA, agindo. Já a varfarina, ela vai inibir anteriormente ali na formação daqueles fatores de coagulação. E também temos o inibidor da trombina, que é a dabigatrana. Bom, um pouquinho agora dos fármacos antiplaquetários, né? Esses fármacos eles vão agir na hemostasia primária, impedindo essa ativação e agregação das plaquetas. Então, eles agem lá no início. Eles são fundamentais para prevenir eventos como um infarto e um AVC isquêmico. São muito conhecidos, né? É difícil achar hoje alguém de uma idade mais avançada que não faz uso de um AS, por exemplo. Então, a gente tem o AS como principal representante dessa classe dos fármacos antiplaquetários. E como que ele age? Ele atua inibindo irreversivelmente a COX-1, né? Ou seja, ele diminui a formação do tromboxano A2, responsável por ativar as plaquetas. E ele é usado principalmente nesses dois eventos que eu falei para vocês, que é a prevenção do infarto e também em AVCs. Em segundo lugar, a gente vai ter os inibidores do receptor de ADP, que é o P2Y12, que eu citei para vocês anteriormente, que é clopidogrel, ticagrelor e prasugrel. Eles vão ser um pouco mais aceitados do que o AS, principalmente porque eles não vão atuar na COX, então eles não vão ter aquele efeito gastrointestinal que o ácido acetilsalicílico tem. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente também, quando a gente vê os casos clínicos. Mas é basicamente isso. Bom, em terceiro lugar, temos os agentes fibrinolíticos. Opa, eu esqueci de falar um aqui, que são os inibidores do GP2B e GP3A. Que é basicamente ali, não sei se vocês se recordam já da primeira figura. Deixa eu trazer aqui para vocês rapidinho a primeira figura. Eles vão agir diretamente naquela glicoproteína que vai ligar as plaquetas entre si com a ajuda do fibrinogênio. Eles agem diretamente nessa glicoproteína. Então, eles são inibidores mais diretos, né? Que são a biximab e tirofibana. Agora sim a gente pode continuar. Dos agentes fibrinolíticos, a gente vai ter drogas que vão dissolver esse coágulo já formado. Eles promovem essa conversão do plasminogênio em plasmina, degradando essa fibrina. E eles são indicados principalmente em emergências. Emergências que a gente tem que saber lidar, a gente tem que saber fazer uma boa anamnese e tem que saber a farmacologia dessas emergências, né? Quando que a gente vai usar um fibrinolítico, por exemplo? Num infarto agudo do miocárdio, principalmente infarto com supra de ACT, e num AVC isquêmico. Bom, falar um pouquinho deles, né? A diferença entre eles, tudo mais. Começando pela alteplase. A alteplase, ela tem uma especificidade muito grande pela fibrina do trombo. Então, ela acaba preservando outras proteínas circulantes, né? Ela basicamente vai aderir especificamente ao plasminogênio daquela fibrina específica. E acho que é importante falar também que ela que tem a menor meia-vida, mas também ela tem uma menor antigenicidade quando comparada à streptoctase. Por quê?
A streptokinase, ela é fabricada a partir de bactérias do streptococo, mais especificamente falando. Então, ela tem uma grande antigenicidade entre as três. Ela é usada, desculpa, ela tem uma ação mais indireta. Ela forma um complexo com esse plasminogênio e vai ativar ele de forma mais indireta. Também pode ser usado no infarto agudo do miocárdio com supra e no AVC isquêmico. Todos eles, na verdade, né? E a então, só recapitulando, a streptokinase é a que tem menos especificidade. Mas ao mesmo tempo ela que tem maior meia-vida, então ela não vai precisar dessa infusão contínua como a alteplase precisa. E aí, em terceiro lugar, a gente tem a uroquinase, que ela vai atuar também de maneira mais direta no plasminogênio, promovendo essa sua conversão em plasmina, e ela é mais utilizada na embolia pulmonar. Acho que é basicamente isso. O que eu acho importante vocês saberem? Quando, qual classe é indicada para cada parte da homeostasia e como que elas agem no ciclo em si. Então, quando vocês sabem que os fibrinolíticos vão agir na terceira parte da homeostasia, fica um pouco mais fácil de visualizar o porquê de você precisar usar aquele medicamento. Então, acho que é importante vocês terem isso mais claro na mente de vocês, que é em qual parte é usado cada classe farmacológica. Mas assim, vamos falar um pouquinho agora dos casos clínicos, tá? Para tornar isso mais prático, mais visível e também para recapitular um pouco de tudo que a gente já falou. Bom, aqui no primeiro caso clínico a gente tem uma mulher de 64 anos, hipertensa, dislipidêmica, com histórico prévio de infarto agudo do miocárdio. Ela comparece à consulta assintomática, né, em uso de simvastatina e losartana, mas refere que parou de tomar o AS por conta própria, porque ela está tendo uma dor no estômago. E aí, na discussão clínica, a gente, né, precisa dizer que é um paciente com alto risco cardiovascular, em uso irregular de antiplaquetário, porque ela parou de tomar o AS, só que ela ainda precisa manter essa terapia antiplaquetária secundária. Por quê? Porque ela tem os fatores de risco, hipertensão, dislipidemia, infarto prévio, então não tem como ela ficar sem essa terapia antiplaquetária secundária. E aí as perguntas: qual que é o fármaco que deve ser prescrito, né, considerando esse quadro de desconforto gástrico? Qual que é o mecanismo de ação dos fármacos antiplaquetários e por que que eles são indicados nessa prevenção secundária do infarto e quais as contraindicações desses medicamentos? Então, com base nesse histórico de desconforto gástrico, por que que a gente não vai prescrever ou obrigar ela a usar o AS e qual que a gente vai prescrever no lugar? Então, o AS, ele atua inibindo irreversivelmente a COX-1. E a COX-1 vai produzir as prostaglandinas protetoras do estômago. Então, essas prostaglandinas, elas vão estimular a produção do muco, que vai recobrir essa parede estomacal. É, ela também reduz a secreção ácida e mantém esse fluxo sanguíneo da mucosa gástrica. Quando a gente bloqueia a COX-1, a gente faz com que todas essas barreiras de proteção do estômago diminuam. Então, se o paciente já tem um histórico de desconforto gástrico, a gente não vai optar pelo uso do AS. A gente vai optar pelo uso do clopidogrel, que ele é uma alternativa viável, visto que não inibe a COX-1 e tem menos risco de causar essa lesão gástrica. E também ele é tão eficaz quanto o AS nessa prevenção secundária dos eventos cardiovasculares. E aí, qual que é o mecanismo? A gente já falou, basicamente, né? Do AS é a inibição da COX-1 e o clopidogrel inibe o P2Y2, o receptor de ADP nas plaquetas, bloqueando essa ativação plaquetária. E por que que eles são indicados na prevenção secundária desse infarto? Porque as pessoas que já tiveram infarto e AVC, eles têm chance de fazer novamente. E esse medicamento ele vai reduzir a chance de formação desses novos trombos. Mas assim, falando muito basicamente, é isso. E quais as contraindicações desses medicamentos? Hemorragias, hemorragias ativas, úlcera péptica sangrante e trombocitopenia severa ou alergia a algum fármaco. Aí vamos para o segundo caso clínico, né? Nesse caso, a gente tem um homem de 78 anos com fibrilação arterial crônica.
Ele se queixa de tontura e palpitações, e o ECG confirma a fibrilação arterial com resposta ventricular irregular. Ele tem um histórico de diabetes e AVC isquêmico há 5 anos, apresentando uma creatinina normal. Qual que é o anticoagulante que vocês prescreveriam para esse paciente? A varfarina ou a rivaroxabana? E aí justifiquem essa escolha com base na eficácia, segurança e perfil do paciente. Além disso, qual que é o mecanismo de ação desse anticoagulante, como que ele atua na cascata, e se tem alguma contraindicação, necessidade de monitoramento ou ajuste de dose nesse caso. Bom, então vamos lá. Qual que é o anticoagulante oral mais adequado para esse caso, né? A varfarina ou a rivaroxabana? Primeiro a gente tem que saber que é um paciente mais velho, né? Ele pode fazer uso de vários remédios, então é bom a gente sempre escolher um remédio que tenha menos interação com outros medicamentos. Então a gente vai fazer a escolha da rivaroxabana porque ela é preferível nesse paciente, visto que ele também não tem nenhum problema com a função renal. Por que que é mais vantajoso? Porque não requer aquele controle do BNR, tem menos interação com alimentos e outros fármacos, tem um rápido início de ação, meia-vida curta e tem menor risco de sangramento intracraniano. E aí, qual que é o mecanismo de ação desse anticoagulante? Ele é um inibidor direto do fator XA, né, impedindo a conversão da protrombina em trombina, e sem a trombina não tem a formação de fibrina, então o coágulo ele não se completa. Portanto, ele atua na prevenção desses trombos. E quais são as contraindicações? Tem que ter monitoramento ou ajuste de dose nesse caso? Bom, as contraindicações são sangramento ativo, insuficiência renal, que a gente já viu que ele não tem, hepatopatias com coagulopatia. Não existe monitoramento, como a varfarina, né? Mas é necessário ajuste de dose em insuficiência renal leve e moderada, que não é o caso desse paciente. E os idosos geralmente toleram bem, mas é isso, todo medicamento que você vai passar para um idoso, você tem que ter cautela com a polifarmácia. Então, vamos lá no último caso clínico. Aqui a gente tem um homem de 56 anos que chega à emergência com aquele quadro típico que a gente já tem que saber identificar de cara o que pode ser. Ele apresenta uma dor torácica súbita e intensa há 1 hora e meia que irradia para o braço esquerdo e o eletrocardiograma mostra supradesnível de ST em parede anterior. O hospital não possui serviço de hemodinâmica disponível nas próximas 6 horas. O que você faz com esse paciente? Primeiro, que a indicação desse paciente é para fibrinólise imediata, justamente por causa desse infarto com supra de ST, que deve ser feito nessa golden hour, né, nas primeiras horas de identificação desse infarto agudo do miocárdio. Aí a gente tem as perguntas: qual que é o fibrinolítico mais indicado nesse caso? E justifique, né? Como que esse fármaco atua sobre o coágulo formado? E quais são as vias de administração, principais riscos e contraindicações associadas a essa classe de medicamentos? Então, vamos lá com as respostas. Nesse caso, o fibrinolítico mais indicado seria a alteplase, né? Por quê? Porque ela tem uma alta especificidade pela fibrina, a gente já responde, né, a questão 2. Ela atua apenas no trombo, tem menor risco de sangramentos sistêmicos em comparação com a streptokinase e menor antigenicidade. Então, ela é ideal para pacientes que não fizeram nenhum uso dos outros medicamentos antes. A gente não sabe se eles têm essa resposta antigênica ou não à streptokinase, por exemplo. Como que esse fármaco vai atuar sobre esse coágulo? Ele vai ativar esse plasminogênio, né, transformando em plasmina, e vai degradar seletivamente essa rede de fibrina do trombo. E sim, ele é muito específico pela fibrina, né? Então vai reduzir hemorragias sistêmicas. Quais são as vias de administração, principais riscos e contraindicações associadas a essa classe de medicamentos? Primeiro, a via da autoplase é a via intravenosa, geralmente em infusão contínua. Tem risco de sangramento grave, incluindo a hemorragia intracraniana. E aí que entram as contraindicações absolutas. Você nunca vai prescrever uma autoplase. Bom, não diga nunca, né? Porque a medicina é sempre uma análise de possibilidades. Mas assim, você deve evitar, né, essa classe farmacológica, principalmente se tiver um sangramento ativo, uma cirurgia recente, há menos de 10 dias, um AVC hemorrágico prévio, uma hipertensão grave não controlada ou uma dissecção de aorta.
E, bom, eu acho que é isso, gente. No geral, eu tentei dar uma resumida bem boa para vocês e tentei trazer um pouco da aplicação prática. Podem me chamar para tirar dúvidas para o que precisarem. E também vou liberar a lista de exercícios para vocês. Sintam-se à vontade, tá? Para me mandar mensagem, tirar dúvidas sobre qualquer conteúdo de farmaco. Espero que tenha sido proveitosa essa aula. Também desculpa se eu errei alguma palavra no meio do caminho ou troquei algum nome. Mas, enfim, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês.